Brasil-Uruguai. Brasil é eliminado da Copa América há 2 dias e eu finalmente venho aqui fazer uma notinha. Não vou demorar muito tempo porque já passou 2 dias e eu não tive a acompanhar a Copa América como gostava. Se ouvirem um aspirador, é a Mariana. Ela está a dar uma aspiradela aqui em casa porque nós já voltámos aqui para casa e já não estávamos cá há algum tempo, então estamos de novo a habituar-nos ao nosso local e às vezes quando saímos de casa sentimos saudades de voltar. Ora bem, o que é que eu vos quero dizer em relação a este jogo? Em primeiro lugar, o Uruguai é uma boa equipa, não é uma equipa qualquer. O Brasil tem sempre expectativas muito altas porque estão habituados. Os brasileiros estão habituados historicamente a serem a seleção melhor, ou sempre top 3 das seleções do mundo, e já há alguns anos estão muito abaixo disso. Se calhar nem top 10 mundial o Brasil neste momento é a nível de qualidade individual e coletiva, e acho que o aspecto da qualidade coletiva ainda é mais importante. A nível individual e coletivo, na minha opinião, mesmo antes de começar o jogo, eu achava que o Uruguai era mais forte. Sinceramente, eu peço desculpa aos brasileiros, achava. Acho que o Uruguai, a nível de guarda-redes, não perde nada em relação ao Alisson, porque, enfim, é uma coisa extraordinária. O Brasil tem um dos melhores guarda-redes do mundo e se calhar um dos melhores guarda-redes também brasileiros de sempre, que é o Ederson, e não o aproveita. É uma coisa inacreditável. Eu arrisco dizer, o Brasil não merece o Ederson. O Brasil não merecia o Ederson. O Ederson devia-se ter naturalizado português, tal como fez o Deco, tal como fez o Pepe. Epá, o Brasil não merece o Ederson. É inacreditável a carreira do Ederson no banco de suplentes em qualquer competição dos últimos anos. O Alisson está a fazer já 3 Copa Américas, mesmo nas últimas competições é sempre o Alisson. E a diferença do Alisson para o Ederson é gigante, é gigante. O Ederson é muito mais forte a nível mental do que o Alisson. O Ederson é o melhor jogador do mundo com os pés. O Alisson é um jogador mais ou menos normal nesse aspecto. No 1 para 1, o Ederson ganha tanto em relação ao Alisson. Nas saídas de bola, muito mais ainda. Nos cruzamentos e tudo mais. E nos remates de longe, eu nunca diria que o Alisson é melhor do que o Ederson nesse aspecto também. Portanto, eu não sei como é que é possível, competição após competição, a escolha ser o Alisson e não o Ederson. É inacreditável, para mim isso é inacreditável. Ederson, que agora vai provavelmente para um clube da Arábia ser o guarda-redes mais bem pago de todos os tempos. É um guarda-redes extraordinário que está a ser desaproveitado neste Brasil, que não sei porque não aproveita o facto de ter sempre aquele que é ou o melhor do mundo, ou o segundo, ou o terceiro. O Ederson está lá sempre, enquanto que o Alisson não está nos melhores guarda-redes do mundo sequer, pelo menos na minha opinião, depois cada um tem a sua. Mas é um fenómeno que eu não consigo explicar. Muitos brasileiros também acham o Alisson melhor. Eu não consigo explicar esse fenómeno, nunca o consegui entender. Quanto à linha defensiva, acho a linha defensiva do Uruguai mais forte. Portanto, o Ronaldo Araújo é muito bom, mas todos eles são muito aguerridos, muito bons jogadores, muito certinhos. Enquanto que, por exemplo, o Éder Militão é muito fraco. Desculpem lá dizer isto, o Éder Militão é muito fraco mesmo. Já quando está bom, quanto mais quando está lesionado. Ele teve lesionado muito tempo. Mesmo o Real Madrid, quando o utilizava, dava a sensação que o treinador tinha que metê-lo sempre 2 ou 3 minutos. Portanto, sempre que o Éder Militão era utilizado, era sempre 2 ou 3 minutos. Deve ser alguma coisa de empresário, porque quase que era forçado. Eu vi muitas vezes em jogos decisivos o Éder Militão entrar 2 minutos só para dizer que entrou. Portanto, devia ser algum acordo. Quanto ao Marquinhos, o Marquinhos nunca foi propriamente um jogador de defesa central. Ele não é o defesa central tradicional. O Paris Saint-Germain muitas vezes já nem sabe bem o que fazer a ele, se é metê-lo mais para a frente, mais para trás, porque ele, a defesa central, não é um grande defesa central. Não é um grande defesa central, nunca o foi. Às vezes era adaptado à defesa direita, outras vezes a médio defensivo, outras vezes... Ele é uma mistura de tudo. Portanto, acaba por não ter nenhuma posição adequada a ele de raiz. Ele é um jogador muito forte psicologicamente, é um jogador de equipa, mas a nível técnico defensivo, a nível de físico, ele não está ao nível dos melhores centrais do mundo. Portanto, esta dupla de centrais é perigosa, é bastante perigosa. No entanto, o Uruguai acaba por não fazer nenhum golo nos 90 minutos, mesmo assim. Depois o Danilo e o Arana não conheço bem porque penso que é do campeonato do Brasil.
Este Gomes também não conheço muito bem. Há aqui e o que me entristece bastante. Uma pessoa antes olhava para a seleção brasileira e era só estrelas, não é? Hoje em dia não há estrelas. Sem o Vinícius Júnior não há estrelas nesta equipa. Podemos considerar o Rodrigo uma espécie de estrela, mas não há grandes nomes neste Brasil. Infelizmente isto é triste de se ver. O Rafinha era um jogador secundário que agora está a ter mais destaque, a ter oportunidades no Barça, mas o Rafinha ser a estrela do Brasil é complicado de aceitar, não é? É complicado de aceitar. O Endrick ainda não se pode ser considerado ainda um jogador, porque ainda é muito novinho, ele tem um grande potencial, mas tem 17 anos ou 16, e o Lucas Paquetá é um bom jogador, mas quer dizer, não está ao nível do Kaká, ou do Ronaldinho Gaúcho, ou do Zé Roberto, ou enfim, uma infinita panóplia de jogadores que o Brasil tinha. Quanto ao banco de suplentes, isto é triste de se ver, se a gente olhar para o Brasil de há não sei quantos anos. Se eu der aqui um olhinho ao Mundial 2006 do Brasil, que foi eliminado nos quartos de final pela poderosíssima França também. A gente olha para os jogadores do Brasil e tinha Roberto Carlos, Kaká, Robinho, Zé Roberto, Gilberto Silva, Juninho, Adriano, Dida, Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Cicinho, enfim, o Lúcio, enfim, tinha, e mesmo em todo lado, o próprio Luizão, o Rogério Ceni, aqui o Emerson. Portanto, do banco o Fred, o Júlio César, enfim, praticamente todos os jogadores do Brasil eram jogadores que impunham respeito e jogavam nas melhores equipas do mundo. Hoje em dia não há disso, infelizmente não há disso. Não há aqui jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo. Temos o Bruno Guimarães do Newcastle, quer dizer, o Éder Militão é um jogador que não é um titular do Real Madrid, é um jogador que está ali um bocado encostado. O Marquinhos, enfim, é verdade que está no Paris Saint-Germain, mas não é a estrela do Paris Saint-Germain, nunca o foi. Ele é capitão porque está lá há muitos anos, no fundo é isso. E o Alisson no Liverpool. De resto, não temos assim mais jogadores em grandes nomes. O Rafinha está no Barcelona, mas pronto, é um jogador de transição naquele Barcelona que precisou de comprar jogadores com baixo salário. O Barcelona precisou de pagar salários baixos para conseguir inscrever na La Liga, e o Rafinha, portanto, cumpria esses critérios. E o Rodrigo do Barcelona. Portanto, faltando o Vinícius Júnior, é complicado. Portanto, neste momento o meio campo do Uruguai é mais forte, é um meio campo mais sólido. O Ugarte é muito bom, o Valverde é muito bom. Depois estes três jogadores, pelo que eu vi, o bocadinho que eu vi, pareceram bem, eram aguerridos, muito coletivamente muito fortes mesmo, e as maiores oportunidades, ou diria quase as únicas oportunidades, foram mesmo do Uruguai. Portanto, eu gostava que vocês dessem também a vossa opinião do que é que acham desta equipa, o que é que acham do Brasil, principalmente, mas não só os brasileiros, os portugueses também podem dar a sua opinião com uma visão mais europeia das coisas, e os brasileiros podem dar a sua opinião com uma visão mais brasileira das coisas. Isso é muito interessante. Um apontamento também importante: não consegui acompanhar o jogo, porque dá horas sempre muito difíceis de acompanhar. Os jogos da Copa América deveriam ser jogados 4 horas mais cedo, que é para conseguirem ser acompanhados também na Europa, porque a Europa é um mercado muito grande para ver os jogos de Copa América. Nós na Europa gostamos de futebol, e se os jogos derem para ver, provavelmente a gente vê. Agora, se os jogos forem às 2 da manhã, a começar, não é? É complicado as pessoas assistirem, e acho que devia ser visto, a organização devia rever essa situação. Portanto, foi um jogo difícil para o Brasil, como seria de esperar. Era um jogo muito complicado. O Uruguai está ao nível das boas equipas europeias, é uma equipa ali que disputava claramente os jogos contra as equipas da Europa, o que é raro na Copa América, há poucas seleções capazes disso. E o Brasil cai numa fase demasiado inicial. Os quartos de final é muito cedo. Isso deve-se à má fase de grupos. O Brasil faz uma fase de grupos má, e isso depois traz as consequências que trouxe. Portanto, na fase de grupos, o Brasil a ficar em segundo lugar atrás de uma Colômbia, que é uma equipa, enfim, abaixo do banal, não é? Fica ali à frente da Costa Rica à rasquinha. O Uruguai a passar em primeiro e a apanhar o Brasil. Portanto, se o Brasil fica em primeiro, possivelmente apanhava o Panamá, uma coisa assim do género, que é uma seleção, enfim, de segundo mundo do futebol, não é?
Mesmo aqui as duas que passaram em primeiro são seleções bastante fracas. Aqui passou a Argentina, mas depois passa o Canadá, portanto é uma competição com um nível competitivo bastante baixo, e só podem ganhar 3, 4 seleções, tanto. E é triste ver o Brasil ficar tão atrás, não é? Neste momento vemos seleções muito piores a passar à fase seguinte. O caso do Canadá, o Canadá passou e o Brasil foi eliminado. O caso da Colômbia, o caso da Costa Rica. Não, Costa Rica já não se aplica. Ou aplica-se? Não, isto já é a fase de grupos. Portanto, temos uma meia-final de Argentina-Canadá. Portanto, a Argentina já está na final. E um Uruguai-Colômbia, que à partida vai ser renhido, mas em princípio deve passar o Uruguai. Portanto, um Uruguai-Argentina. Enfim, a Copa América é quase sempre à volta disto. E pronto, digam o que vocês acham sinceramente do que viram, se viram. Na minha opinião, em relação ao futebol brasileiro, tem alguma coisa que melhorar, tem bastante que melhorar a nível de treinadores, selecionadores, e temos de perceber porque é que um país que neste momento tem 215 milhões de habitantes em 2022, portanto deve andar à volta disto, 215 milhões de habitantes, como é que um país destes está a produzir futebol em tão pouca qualidade? Um país que era o país do futebol. Como é que Portugal, que tem 10 milhões ou 11 milhões de pessoas, consegue produzir mais qualidade que o Brasil? Isto é inexplicável. Eu não consigo explicar nem justificar isto. Significa que Portugal tem 20 vezes menos habitantes. Como é que um país com 20 vezes menos habitantes consegue produzir mais do que o Brasil, que é na altura o maior exportador de bom futebol do mundo? Isto há que pensar pelos dirigentes do Brasil, há que pensar não só no negócio, porque o Brasil está muito à volta da Globo e dessas coisas, empresas gigantescas que no fundo minam tudo e prejudicam o desenvolvimento do país. E o Brasil deve pensar como desenvolve o futebol, porque não está a desenvolver bem o futebol. Portugal está tanto à frente, porque se a gente pensar na quantidade de jogadores por habitante, se o Brasil produzisse 20 vezes melhores jogadores ou 20 vezes mais jogadores de qualidade do que Portugal, o Brasil estaria igual a Portugal a nível de habitante e qualidade. Mas Portugal neste momento produz muito melhor que o Brasil em termos de qualidade. Portanto, neste momento Portugal deve estar a fazer as coisas para aí 60 vezes melhor do que o Brasil. Portanto, em termos de escala, deve ser para aí umas 60 vezes melhor do que o Brasil. Portanto, há que o Brasil tem que olhar para dentro e perceber o que é que está a fazer de mal, porque há muitas coisas que estão a fazer de mal. Era isto. E tem que haver uma mudança nos treinadores. Cada treinador brasileiro que lá vai para dentro, aquilo até dá vontade de rir, meu Deus. Aquilo são treinadores muito fracos. Não é que Portugal esteja melhor com o espanhol, mas é um nível diferente. Mas é assim. É uma pena ver o Brasil a ir caindo um bocadinho mais, e a não aparecerem as tais estrelas que sempre apareceram e que a gente tinha o gosto de ver a aparecerem no Brasil. Não estão a aparecer. Malta, obrigado a todos. Deixem os vossos comentários, critiquem se acharem que devem, e até amanhã. Obrigado por estares aqui. Deixa um like no vídeo e subscreve o canal.